Agora vamos começar a parte prática dessa brincadeira. E antes de eu começar a problematizar com vocês as questões que é importante nós deslocarmos o nosso pensamento para realizar a parte prática, imagina você iniciar um programa de exercício físico sem ter passado por essas duas questões anteriores que eu te sugeri aí, a questão de justificar o porquê você está fazendo exercício físico, quais os motivos, né, do ponto de vista médico, de saúde, que você deve se exercitar, e quais os motivos do ponto de vista positivo que você quer se tornar. Então você começa sem saber claramente isso. E também você começa sem entender muitos caminhos que o treinamento vai te levar. A possibilidade, a probabilidade de você ter uma retenção sem um início como esse, um início entendendo a sua condição de corpo, como ela está, os seus pontos fracos, aonde você tem que melhorar, por que você tem que melhorar, como você deve treinar, a probabilidade de você ter um bom início de treinamento ela é muito baixa. Consequentemente, a probabilidade de retenção ao treinamento é mais baixa ainda. Então, é importante você seguir esse passo a passo, fazer um passo de cada vez, com calma, sem ansiedade, para a gente ter um bom início de treinamento. E agora, falando de parte prática, eu vou trazer algumas questões aqui e vou discutir elas, refletir elas com vocês, para ajudar a colocar a cabeça de vocês aonde ela deve estar durante a nossa periodização, durante o nosso macro ciclo, a vivência das fases de treinamento que você vai passar aqui para colher os resultados. Então, lembrando, pessoal, é focando no processo que a gente alcança resultado. Não é almejando, pensando o tempo todo em resultado que ele vai cair do céu. É simplesmente fazendo o que deve ser feito, executando bem as propostas pequenas de cada sessão de treinamento, de cada fase de treinamento, que o resultado vai ser alcançado. Falando um pouco da minha experiência como atleta, pessoal, basicamente é o seguinte: quando eu começo a minha temporada lá, eu tenho uma meta. Vamos colocar lá, eu quero alcançar 22 segundos nos 50 metros nado livre. Essa é a meta a longo prazo que eu vou ter lá no final da temporada. É uma meta de um ano, vamos colocar aí, para me alcançar esse tempo. Mas pensar todos os dias nesse tempo vai fazer com que eu consiga alcançar este tempo no final do ano? Não vai. É importante? Sim, é importante você ter elementos aí que sempre te colocam no dia a dia a você lembrar daquele objetivo maior seu, aquele objetivo de grandeza que você quer alcançar, aquele ponto positivo que eu citei na última aula. Porém, não é isso que vai levar você a alcançar aquele estado de grandeza, aquele grande objetivo. O que vai levar você a alcançar são a execução bem feita de todas as nuances que envolvem o processo de treinamento, seja um bom sono, uma boa alimentação e também um bom treinamento. O atleta que treina bem, ele compete bem. Mesma coisa a gente traz para a área da saúde. A pessoa que treina bem, ela consegue melhorar os indicadores dela de saúde, né? Seja a redução do percentual de gordura, a melhora da hipertensão, a melhora do condicionamento físico. Então é isso que eu vou ajudar você agora nessa aula de começando a parte prática a estar bem delineado. Então eu organizei alguns tópicos aqui para a gente conversar. Olha, o primeiro deles é saber seu objetivo, algo que a gente já falou, mas isso precisa estar claro. E os objetivos eles podem mudar, pessoal. Olha só, uma pessoa que treina há muito tempo, ela se rejuvenesce. Nem sempre ela tem aquele mesmo objetivo. E ela atualiza os seus objetivos. Então vamos supor que eu vou iniciar o treinamento agora e o meu objetivo é ganhar massa muscular. Vou passar 4 meses trabalhando um estilo de treinamento com um volume maior, com o consumo de proteína maior, para que eu consiga ganhar músculo. Passou aqueles 4 meses, eu posso ter como objetivo agora, um foco principal daquela periodização, daquele macrociclo, a redução do percentual de gordura.
Então, você ter clareza do seu objetivo de longo prazo, mas também de curto prazo, é muito importante para você vivenciar o processo. Se você chega sem essa clareza de objetivo, isso atrapalha demais o seu dia a dia, isso atrapalha o seu processo. Ao longo de um processo de treinamento, de uma periodização que nós chamamos, existem fases de treinamento. Então, na primeira fase do treinamento, a gente geralmente trabalha com volume maior, ganhando resistência de força. Na segunda fase, a gente já trabalha com cargas maiores, vai depender do objetivo e de outras questões aí envolvidas. Mas, de forma geral, a gente trabalha, assim, uma periodização básica aí para um aluno que está iniciando o treinamento. E é importante você ter objetivos claros e saber as fases do processo, que aí vem esse segundo tópico, ó, entender sobre as questões técnicas do programa e da sua periodização, do seu planejamento de treino, porque você entendendo que aquilo ali é uma fase, é até mais fácil de suportar determinada fase. Eu vou te dar um exemplo. No período de base, no início da nossa periodização aqui na Fortree, ou de outros exemplos de modelo de periodização, de planejamento de treino, pessoal, geralmente o período de base é um período que a gente trabalha mais volume. O treino de mais volume, que chega a 20 repetições máximas, 22, 24, 25 RMs, repetições máximas, eu estou fazendo 25 repetições em cada execução aí na musculação, ele é um tipo de treino que leva muita acidose muscular, é um tipo de treino muito doloroso. Em compensação, é um bom treino para a gente preservar as articulações. A gente é um treino que tem menor probabilidade de lesão, que trabalha com menos carga, mas é um treino mais chato, vamos dizer assim. É uma fase de treinamento mais chata. Se eu for ficar um ano nessa fase, obviamente eu não vou ter uma probabilidade de retenção alta. Eu vou abandonar, porque é muito chato você trabalhar tanto tempo com tanto volume. Agora, quando você entende que aquilo ali é uma fase, você passa por esse processo de maneira muito mais rápida. Por quê? Você sabe que essa fase não vai durar a vida inteira. E quando você entende que é uma fase também, você aumenta a sua frequência de treino. Por quê? Você sabe que se você faltar aquela semana, você vai perder aquela fase de treinamento. Eu vou te dar um exemplo. A gente periodiza o treino aqui na Fortree, geralmente, com uma periodização linear, que o aluno iniciante ele vai subir de 14 repetições, vai para 16 na segunda semana, na terceira vai para 18, na quarta vai para 20 repetições. Então, se eu faltei na semana de 18 repetições, eu não posso pular de 16 para 20. Quando eu retornar, eu vou ter que voltar a 18. E isso atrasa o meu planejamento de treino. Então, quando eu entendo do processo, eu entendo que a primeira fase do treinamento é uma fase de maior volume, eu consigo ter uma maior retenção desse meu aluno e também eu consigo fazer com que ele suporte mais aquela fase de treino que muitas vezes é mais chata. Além do que, quando eu vario estímulos, eu torno o processo de longo prazo mais prazeroso. Então, um dos segredos das pessoas que se mantêm ativas a longo prazo é alterar as fases de treinamento. Ninguém aguenta treinar o tempo todo da mesma forma durante muito tempo. Então lembra disso, olha, primeiro a gente tem que saber dos nossos objetivos e ter clareza nesses objetivos, tem que estar limpo isso para a gente. Se não está, para um pouquinho, volta um pouquinho, pensa e pensa, tá? Lembra daquela primeira aula. Gasta o tempo que for pensando nesses objetivos, tendo clareza, deixando a sua lente limpa em relação à clareza do que você quer alcançar, colocando aquela escala de princípios de prioridade na sua vida, ok? E depois disso, eu preciso entender questões técnicas aí, questões de entender o que eu estou fazendo, aonde é que eu estou entrando, e quando você vivencia mais o treinamento, você, por exemplo, já vivenciou uma periodização, 4 meses de treino aqui com a gente, você já sabe as características de dor de cada fase do treinamento. Quando a gente está lidando com uma fase de volume, a acidose muscular é mais alta, a dor muscular é mais alta. Quando a gente está lidando com uma fase de força, o treino até é mais gostoso de fazer, a alta carga acaba mais rapidinho, com 8, 10 repetições já acabou, mas precisa estar a execução muito bem feita, não gera tanta acidose muscular. Então, entender sobre essas questões técnicas do programa é quase que uma obrigação para quem quer se manter ativo a longo prazo. Assim você vai cativando os desejos,
vai começando a gostar dessa estética de treinamento, porque é impossível, pessoal, você se envolver realmente com uma prática se você está por fora dela, você está sendo levada por outro. Então eu nunca gosto, e eu levo o meu aluno a entender que o personal ele é um intermediador dos seus resultados. Ele não vai te dar resultado. A gente se capacita tecnicamente muito bem para montar um programa, montar uma periodização e orientar você sobre postura, qualidade de execução, intensidade de trabalho, mas é o seu esforço, a sua frequência, a sua dedicação que vai fazer com que o resultado ele realmente chegue. Então, o processo ele precisa de uma qualidade dos dois lados, não só do lado do treinador, mas precisa de uma qualidade de execução da proposta do aluno. E a partir de então, que você já está muito bem definido em relação a objetivos, eu te ajudei a pensar em relação aos seus objetivos na avaliação, elenquei várias coisas aí que a gente pode estabelecer como prioridade, né? É difícil pensar em objetivo sozinho, sem um profissional orientando, porque muitas vezes a gente não sabe a condição, nossa real condição de saúde, e por isso mesmo não sabemos o que devemos focar no início do treinamento. Se eu identifico lá que o seu condicionamento físico é muito ruim, eu não posso partir de cara com uma ênfase muito forte na redução do percentual de gordura, porque você não tem nem condicionamento físico para aplicar um bom volume de treinamento. Então, essa fase, né, de escalar os objetivos e saber os objetivos, é interessante um profissional bem qualificado para te ajudar através de uma avaliação física, que é o que nós fazemos aqui na Fortune. E entender sobre as questões técnicas do programa, sem dúvida também, você já está entendendo o tão quão é importante. E agora, o foco no processo. É um terceiro tópico que eu elenquei, porque o foco no processo ele é tão importante. Vamos lá. Olha só. O foco no processo diz respeito à frequência semanal, à intensidade de que se treina, à qualidade de execução de cada exercício, a energia que você chegou para treinar, isso mesmo, cheguei muito cansado para treinar, será que eu vou render bem no treinamento? Será que eu vou conseguir trabalhar com as cargas e vou cumprir os princípios da periodização? Ah, não, professor, mas eu trabalho, mas eu estudo. Sim, o seu corpo não vai mudar por causa de todas as questões externas, pessoal. O seu corpo funciona de uma certa forma. Então você vai precisar de saber se organizar de acordo com os desafios que você tem em relação à sua rotina. Então, se eu trabalho, se eu estudo, se eu tenho como princípio de prioridade conquistar algum resultado, achar tempo para colocar uma alimentação, achar tempo para colocar um período de sono maior para recuperação. E quando se vai ao treino, deve se preocupar com aqui e agora. Sua cabeça ela deve estar em como treinar com maior qualidade. E não muito estar o tempo todo se eu estou conseguindo ou não resultado. Onde que tem que estar a sua cabeça? No processo, pessoal. Você tem que problematizar, estou indo aos treinos? Nessa semana eu cumpri a minha frequência semanal? Sim ou não? Você tem que se preocupar, estou conseguindo seguir a periodização proposta pelo meu personal? Vamos colocar lá naquele primeiro mês. A meta era subir volume. Consegui eu passar de 14 para 16 repetições, de 16 para 18, de 18 para 20 no primeiro mês? Minha preocupação deve estar, estou conseguindo aumentar carga? Passei de 18 para 16 repetições, aumentei 5 quilos naquele exercício? É assim que se foca no processo. Quando a gente foca no processo, nós estamos preocupados com a qualidade de cada treino. Eu costumo a dar até notas aos meus treinos. Esse treino foi nota 10, esse treino foi nota 7, faltou um pouco de intensidade nesse treino. Então, cabeça no processo, pessoal. Execução, qualidade de execução dos movimentos. Eu, por exemplo, tinha pouca mobilidade aí nos isquiotibiais, não conseguia fazer bem um agachamento, e sempre quando eu estava naquela fase lá, um pouquinho abaixo dos 90 graus, eu costumava a ter um desequilíbrio e sobrecarregar um pouco a minha lombar. E aí, ao longo do ano passado inteiro, eu trabalhei mobilidade, eu trabalhei também a execução do agachamento com baixas cargas, depois eu fui subindo gradativamente para me conseguir fazer um trabalho de alta carga. Então, eu fui muito focado em filmar minha execução, trabalhar com uma amplitude alta, descer cada vez mais, fazer o trabalho de flexibilidade posterior. Esse é o foco no processo, na melhora da execução de cada exercício.
Então, o aluno da Fortran aí tem um personal com supervisão, e o personal ele vai dar um feedback sobre a qualidade da sua postura. Quando você está focado no processo, você vai se preocupar-se em melhorar a sua execução de movimento. Então, a cabeça no processo é a cabeça em treinar com qualidade. Quem compete bem, treina bem. Quem consegue resultado, treina bem. Quem emagrece, treina bem. Ok? Quem ganha massa muscular está treinando bem. Qualquer outra forma de resultado sem essa palavrinha aí, essa frase que eu disse para vocês, treina bem, pessoal, ela é uma prática ilícita, né? Ou você usa esteroide anabolizante, ou você usa algum remédio, porque não existe a correlação entre treinar bem e conseguir resultado, ela é fundamental. Ela está aí como uma regra básica para conseguir resultado. E ao longo da sua rotina, não é somente o treinar bem que o fará conseguir os resultados que você está almejando, porque se a gente pega, grosso modo, 3 coisas para elencar que é importante você dominar no seu processo, é alimentação boa, o treino bem, né, o treino bom e o sono bom. Você precisa de melhorar a qualidade desses 3 aspectos na sua vida. Então eu prefiro muito um aluno que faz mais ou menos tudo isso, do que um aluno que é muito bom no treino, mas come pessimamente ou dorme pessimamente. Então, uma boa pessoa, quando se fala em conquista de resultado, ela faz de forma positiva, ela vai melhorando ao longo dos anos, cada vez mais, esse processo de dormir, treinar e comer bem. E vamos lá, pessoal. Você focou no processo e eu vou te convidar agora para acentuar a sua percepção no dia a dia sobre o que você está colhendo com o treinamento. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês começarem a perceber e valorizar o treinamento na sua vida diária. Meu exemplo, por exemplo. Vamos lá, pessoal. Pietrini. Eu estava treinando já há algum tempo, tinha vivenciado uma fase boa de agachamento com resistência, volume mais alto. E estava gostando muito do meu período de treinamento porque eu estava tendo uma constância boa, conseguindo superar as sobrecargas impostas na periodização, no planejamento. E de repente eu fui fazer uma mudança, fui ajudar um amigo a fazer uma mudança, e eu fui o cara da mudança, pessoal. Cheguei, peguei um móvel, fui lá para cima, peguei um sofá, mandei lá para cima, subi, desci, agachei, levantei. Chegou no final de 1 hora e meia de mudança, eu estava como se fosse novo, não sentia nada, estava muito bem. E aí eu pensei, porra, esse treinamento tá funcionando muito bem para o meu dia a dia. Eu gostei muito, pessoal. E essas percepções eu também percebi ao meu dia a dia. Uma vez eu fui numa padaria ali, olha, apressado, por causa que eu tinha que pegar o meu filho na escola logo, logo. E aí eu fui andando bem rápido numa correria, sem perceber muito aquilo que eu estava tão apressado. E de repente eu me peguei andando numa velocidade muito alta e zero cansaço. Isso mostra aí que o meu condicionamento físico ele estava muito bom. Então, é importante agora você entender as fases do treinamento e começar a valorizar o treinamento no seu dia a dia, perceber o tanto que o treinamento está impactando, porque às vezes nós estamos com a cabeça tanto na mudança corporal, na mudança estética, e essa daí é a última a acontecer, que a gente não foca e não se preocupa com o nosso aumento de força, o nosso aumento de resistência. Então, preocupe-se você também em começar a perceber os ganhos do treinamento no seu dia a dia, tá? E agora, para a gente finalizar esse roteirinho, esse pequeno roteiro que eu elenquei para vocês problematizarem, agora vamos de reavaliação. Todo processo deve ter início, meio e fim. Macrociclos, que a gente chama no treinamento, que é esse modelo de 4 meses que eu proponho aqui na Fortran, eles aumentam a retenção e a nossa motivação ao longo do ano do que macrociclos de 6 meses. Então, se você estabelece um objetivo no início do ano para perder um objetivo de longo e curto prazo, pessoal, olha só, até o final do ano eu quero perder 10% de gordura, mas na minha primeira reavaliação, essa de 4 meses, eu vou perder 3. E você reavalia constantemente,
você acaba saindo mais motivado, ou porque conquistou o resultado, ou porque não conquistou o resultado. Você sai de uma avaliação e de repente você entende que você não está conquistando o resultado porque está com deficiência neste ou naquele aspecto. Então você dobra a sua atenção, você acaba acentuando o seu desejo, sua vontade no treinamento. Eu digo muito, pessoal, eu na minha rotina do esporte, né, eu acabo sendo muito proveitoso para mim estar competindo o tempo todo. Por quê? Porque quando eu fico muito distante de uma competição, eu fico distante de um feedback aí de como que está o meu corpo. E eu acabo me desmotivando a treinar quando eu estou muito distante de uma competição. Quando eu estou competindo, a minha frequência de competição geralmente é de mês a mês. Todo mês eu tenho uma competição. Em períodos de intervalo de férias, julho, dezembro, eu passo 2, às vezes chego até 3 meses sem competição. Mas o fato de estar o tempo todo competindo funciona como o fato de estar reavaliando constantemente. Então, se eu faço uma reavaliação ao longo do ano, é péssimo para mim do ponto de vista da motivação. Da mesma forma que eu estar competindo o tempo todo, eu estou fazendo novas marcas e refletindo sobre os aspectos que eu preciso de melhorar no meu processo. E isso aumenta a minha motivação para treinar. Então, o que eu queria passar para vocês agora é a importância desses aspectos práticos serem vivenciados mais ou menos organizados da forma aí que eu estou direcionando vocês. Vai comigo nesses aspectos, pessoal, que vocês vão longe. Baseando muito neste modelo que você consegue emplacar hábitos aí a longo prazo. Existe uma técnica, e poucos estão preocupados com essa técnica, que é a técnica da retenção, que é mais ou menos uma cultura de treinamento que a gente impõe ao sujeito para treinar. Então, o fracasso coletivo aí da maioria das pessoas diz respeito a essa ausência de cultura de treinamento. As pessoas entram numa academia sem objetivos claros, sem definição de metas de curto, médio e longo prazo, sem entender a fase dos processos de treinamento, aonde eu vou sentir mais dor, aonde eu vou sentir menos dor, sem colher os resultados, se eu estou conseguindo ou não resultado, porque se eu não estou conseguindo, vai precisar de alguns ajustes, seja na dieta, seja na alimentação, seja no sono, seja no treinamento. Ou então, se eu estou conseguindo um feedback sobre o que você está praticando, ela é fundamental, não só para colher informações para uma nova periodização, mas também para a questão da motivação e da manutenção dos hábitos. Então, o que eu estou dizendo para vocês é: preocupe-se em formular, em construir a sua cultura de treinamento, porque isso é um aspecto mais do que fundamental e é um dos segredos que eu levo comigo já há muito tempo, me mantendo ativo. E nem sempre, pessoal, eu tive os mesmos objetivos ou a mesma estrutura, mas eu sempre estava ligado de alguma forma a um processo parecido com esse que eu estou dizendo para vocês. Então é importante que você construa uma cultura de treinamento, que é muito mais do que matricular-se numa academia, treinar 3 ou 4 meses bem e colher alguns resultados que a gente já tem evidências aí, que aquele aluno que não chega a patamares de alta intensidade no treinamento, depois de 6 meses, ele perde tudo que ele conquistou. Já aquele aluno que treinou em capacidade alta, ele não perde tudo. E quando ele volta com uma recuperação mais rápida. Então, leva isso que eu estou dizendo nessa aula, que ela é fundamental para vocês, sobre cultura de treinamento. Eu vou ainda falar um pouco nesse curso sobre o desenvolvimento de uma cultura de dia a dia, sobre sono, alimentação, essas coisas, como eu costumo metrar na minha vida e como eu metrei que tive sucesso para mudar alguns hábitos que eram hábitos prejudiciais para a minha vida. Mas no que diz respeito ao treinamento, tudo que eu estou explanando aqui hoje é a chave, uma das chaves aí, um dos segredos do sucesso daquelas pessoas que estão 2, 3, 4 anos tendo resultado e conquistando resultado, sempre, sempre, sempre. Nem sempre um ano é produtivo para uma pessoa. Às vezes ele é feito de altos e baixos.
Mas uma pessoa que ela está envolta a essas estratégias, aos princípios que eu elenquei, ela sempre dá uma puxada, ela aperta um pouco o rigor quando ela começa a perder um pouco o rumo, ok? Ela sempre está chamando ela de volta para vivenciar essas fases do treinamento. E essa cultura de treinamento bem desenvolvida é fundamental se a gente pensa em hábitos de sucesso. Tá bom? Então, espero que tenha aproveitado essa aula aí. Mande suas problematizações, participe aí nessa construção aí desse curso que é um desafio aí para a gente entregar com qualidade para os nossos alunos. Até a próxima aula.